Pois bem, cara, sejam muito bem-vindos, olha só, mais um novo vídeo de conteúdo, cara, aqui do Lutriz, dos meus, dos seus, dos nossos canais de comentário, opinião e informação, cara, a tecnologia e entretenimento. E bicho, é o seguinte, depois de aí um tempinho já, cara, um bom tempo, assim, não tendo tanta frequência assim no Lutriz, digamos que um hiato, meio que uma folga, a gente tá começando agora a voltar com tudo, e bicho, tem muitas ideias e muitos projetos. Mas enfim, cara, isso é uma questão à parte para depois. Porém, no entanto, cara, olha só o que a gente tem pra hoje, bicho. No caso, bicho, olha só. Você que tá aí do outro lado, você já parou para pensar, por exemplo, por que as operadoras de telefonia, como por exemplo Oi, TIM, Claro, Vivo, essas operadoras famosas, por que elas têm ali uma isenção, uma taxa zero de consumo de dados móveis, consumo de tarifas, por exemplo, em relação ao Facebook, WhatsApp e algumas até mesmo hoje em dia com planos para o próprio Instagram em uso ilimitado, ou seja, uso gratuito, isento de tarifas, taxa zero, por exemplo. Você já parou para pensar nisso, cara? Muitas pessoas podem pensar, por exemplo, que eles fazem um tipo de parceria, um tipo de negócio, um tipo de gestão entre eles, entre a operadora, Facebook, para dar este requisito, saca? Para dar esta possibilidade aos usuários dos smartphones, dos dispositivos móveis, a ter essa possibilidade de comprar um plano de telefonia e poder utilizar o WhatsApp independentemente dos dados móveis terem acabado. Você já parou pra pensar nisso, cara? Do porquê isso acontece? Quando isso acontece? Por que é só eles? Por que sempre foi eles? Nunca, bem raramente mudar assim, ser bem aberto. Você já parou pra pensar nisso? Bem, pode ser que não, pode ser que sim, mas olha só, cara, olha só. A MPF, no caso o MPF, o Ministério Público Federal, juntamente com o CAD, eles elaboraram um ofício, juntamente também com uma notificação para a Anatel, para que eles justifiquem e expliquem como que as operadoras de telefonia, como você tem anteriormente, Oi, TIM, Claro, Vivo, elas vão se adaptar, como elas vão agir em relação ao mercado, em relação às novas políticas atualizadas do WhatsApp, em que restringem algumas funcionalidades para os usuários que não aceitarem estes mesmos termos juntamente com a política. Ou seja, como citado anteriormente em conteúdos anteriores, foi trazido aqui no momento que, caso você não aceitasse tal política, você teria restrito a algumas funcionalidades do aplicativo porque você não forneceria esses dados para tal fim. Então é justamente este o ponto. Como que os operadores de telefonia vão se adaptar a este ponto? Justamente o MPF, juntamente com o CAD, que elaborou este ofício, eles querem uma resposta. Além de saber também o porquê que simplesmente somente o Facebook e o WhatsApp são meio que beneficiados, cara, este fim. Mas antes, cara, antes da gente dar uma cumprimentada a mais, é o seguinte, quem fala com vocês é o Mago aqui do Lutriz. Bicho, como eu acabei de comentar, vamos dar uma complementada, uma comentada e uma opinada a mais aqui sobre este caso em questão. Então olha só, cara, sacou por que eu tentei fazer aquela perguntinha básica ali no início? Porque olha só, cara, é real. É real, eu creio que muitas pessoas sequer já se perguntaram a si mesmos por que você contrata um plano, os seus dados móveis, ali a quantidade que você comprou, ele esgota, mas você consegue utilizar o WhatsApp, Facebook e até agora, hoje em dia, existem os planos que você também consegue utilizar do Instagram ilimitado, ou seja, gratuito, independentemente de você já ter esgotado a quantidade de banda que lhe foi fornecido. Então olha só, cara, é o seguinte, existem algumas possibilidades que o próprio ofício aqui, elaborado pelo MPF e o CAD para a Anatel, traz em questão, sabe? Por exemplo, tem aqui o ponto D. Será que eles têm um tipo de remuneração, que é justamente o ponto de parcerias? Por exemplo, uma operadora realizar uma parceria em troca de remuneração para
para que eles coloquem o aplicativo do WhatsApp funcione ilimitado, em troca de remuneração, tendo ali toda uma parceria juntamente com a empresa do Facebook. Ou seja, o usuário contratando tal serviço, ele estaria ali utilizando gratuitamente, ilimitado, sem tarifas, taxa zero, e em troca da operadora de telefonia com a empresa do Facebook, com o WhatsApp, que é o mais utilizado, que é o que mais tem em pacote para você utilizar limitado, teria uma remuneração por parte da operadora. Por exemplo, digamos que eu sou a operadora, você é o Facebook, a empresa, juntamente com o aplicativo do WhatsApp. Eu chego pra você e falo, cara, você quer que eu faça planos aqui da operadora em que usuários podem adquirir e que eles utilizem o WhatsApp gratuitamente, aumentando a base de usuários, aumentando a quantidade de usuários utilizando e baixando consecutivamente? Saca? Consequentemente, no caso, baixando consequentemente o aplicativo, porque você utilizará ele gratuitamente, independente do lugar que você esteja. Você estará na rua, independentemente da sua banda já ter sido esgotada, do plano que você adquiriu, você conseguirá utilizar ali o WhatsApp para enviar imagens, receber imagens tranquilamente, gratuitamente, ilimitado. Aí entra esse ponto. É justamente este ponto. Será que as operadoras de telefonia estão sendo remuneradas com um tipo de parceria com a empresa Facebook, com juntamente o aplicativo do WhatsApp, agora até mesmo hoje em dia com o Instagram? Então este é o ponto. Eles querem ter uma resposta sobre isso. Eles fizeram este ofício justamente com uma notificação para obter um tipo de resposta. Porque olha só, aí entra um ponto de monopólio. Entra justamente um ponto que vem à tona, consequentemente, sobre o ponto de monopólio, que é o seguinte: se eles fazem o tipo de remuneração, por que eles estão totalmente restritos a somente a empresa Facebook? Por quê? Porque, beleza, podem existir outros tipos de operadoras de telefonia que abrem ali a questão de você poder utilizar limitado outros aplicativos. Você poderia utilizar ilimitadamente ou gratuitamente outros apps. Bem, os maiores, os que têm de mais usuários, são estes mais conhecidos, que tem esses planos mais conhecidos, do basicão ser do WhatsApp até o maior, que contém até mesmo o Facebook e o Instagram. Então justamente destes que eles querem obter esse tipo de resposta. Porque olha só, voltando ao ponto do monopólio, vamos imaginar então que eles só estão restritos à empresa Facebook, que contém ali justamente o aplicativo WhatsApp e o Instagram. Por que eles estão realmente só restritos? O que eles receberiam em troca? Por que eles fazem isso somente com estes aplicativos em questão? Porque aí cria realmente um ponto de monopólio, quebrando a concorrência com outros mensageiros, com outros aplicativos de mensagem, como por exemplo Telegram, Signal e outros aplicativos de mensagens diversos, quebrando assim possivelmente a concorrência. Quer dizer que acabaria? Não quer dizer que é isso. Porque, por exemplo, se você está utilizando Wi-Fi, tranquilamente você pode utilizar outro aplicativo de mensagem. Mas é justamente o ponto de plano da operadora de telefonia, do seu chip de celular, do seu número de celular. Você poderia utilizar ele na rua sem estar conectado a um Wi-Fi, a uma conexão de rede sem fio, utilizando da sua rede móvel. Justamente este é o ponto. Então, você estando ali na rua, você quer trocar mensagem, você tem ali um plano baratíssimo em que você tem ali a possibilidade de utilizar ilimitadamente o WhatsApp para mensagens e áudios, saca? É este o ponto que este ofício elaborado pelo MPF, juntamente com o CAD, quer obter de respostas. Por que é totalmente assim? Somente para este ponto da empresa Facebook, justamente com o WhatsApp e Facebook e o Instagram, é justamente somente para eles. E claro, como citado, também saber como eles irão se adaptar com estes planos ilimitados, de uso gratuito e tal, com as novas políticas de privacidade, as atualizadas do WhatsApp que foram implementadas. Se com o aceitamento ou não, terá alguma mudança na utilização por parte do usuário com o plano que ele adquiriu para utilizar ilimitado.
Saca? Eles também querem obter esse tipo de resposta. Aí, cabe ver se terão futuras informações sobre este ponto, cara. Então, qual que seria o ponto-chave, então? É justamente esse tipo de pensamento. Não vou nem comentar sobre reflexão, que na verdade isso é mais o tipo de pensamento. Porque a gente nem sequer chega a pensar nisso a todo momento. É uma questão que meio que, tipo... Beleza, um aceito, saca? A gente simplesmente aceitou que isso vem acontecendo há um bom tempo. Aí entra um outro ponto, que pode ser que esteja acontecendo. É a parte de usuários, porque olha só, não precisa de dados nem nada para falar que o WhatsApp é muito mais utilizado que o Telegram, que é muito mais utilizado que o Signal, que é muito mais utilizado que qualquer outro tipo de mensageiro aqui no Brasil. Olha só, estou especificando aqui no Brasil. Cara, se você tem uma avó que utiliza o celular, ela vai ter o WhatsApp. Se você tem uma tia, ela vai ter o WhatsApp. Se você tem um primo, prima, irmã, irmão, amigo, colega, cara, é quase certeza que esta pessoa em específico terá ali a utilização de um WhatsApp. É quase que certo, cara. Muitas pessoas, ao ter ali um smartphone, um dispositivo móvel, um celular, uma das primeiras coisas que ele pretende fazer é baixar ali o WhatsApp para conversar com os amigos, colegas, parentes, seja lá quem for. Ou justamente questão de trabalho também, por exemplo, como pode acontecer. Clientes e afins. Então, onde eu quero chegar, cara? É justamente o ponto D. A base de usuários, consequentemente, sendo maior que outros mensageiros, podem fazer com que as operadoras de telefonia, como a Oi, TIM, Claro e afins, possam focar e ter como objetivo, meta, focar simplesmente só nisso. Porque, por exemplo, imagina se uma operadora de telefonia foca em ter ali simplesmente o uso limitado do Telegram, do Signal. A clientela dele, consequentemente, vai abaixar, porque muitos usuários estão ali no WhatsApp, e pode ter certeza que muitos não vão deixar de usar simplesmente porque o uso limitado mudou para outro aplicativo. Pode ser que muitos deixem de utilizar para utilizar na rua, por exemplo, como eu dei de exemplo lá anteriormente. Pode ser que sim, mas a grande maioria ainda vai continuar. A grande maioria, com certeza, ainda continuará no WhatsApp. Mas isso pode mudar com o decorrer do tempo. Isso pode mudar com certeza no decorrer do tempo. Porque aquela pessoa que não utiliza o Telegram, que ela não pode conversar com outra pessoa na rua, sem utilizar de uma conexão sem fio Wi-Fi a todo momento, ela poderia utilizar essa operadora, comprar o plano dessa operadora, adquirir este plano para utilizar na rua com o Telegram de uso limitado, tendo a mesma uma parceria com o Telegram, a empresa do Telegram, para ter um tipo de remuneração, abrindo assim um tipo de visibilidade maior para outros aplicativos, também atraindo mais outros tipos de usuários que não querem, por algumas questões próprias, não utilizar o WhatsApp. Então também tem este ponto de por que eles não abrem assim de uma questão mais aberta para pegar outros usuários. Será que eles também tem algum tipo de pesquisa que faz com que eles não querem de forma alguma sair do foco do WhatsApp? Então justamente este é o ponto que o próprio MPF, juntamente com o CAD, querem obter de resposta. Porque olha só, como eu comentei, muitas pessoas nem sequer se perguntam por que simplesmente só tem esses aplicativos impostos: Facebook, WhatsApp e hoje em dia o Telegram não, o Instagram. Então, saca, você pode ali utilizar ilimitadamente, mas e o Telegram? E o Signal? E tal, e os outros aplicativos de mensageiros? Estou falando por minha parte que deveria ter, cara, olha só. É aquela coisa. Tem que ter uma pesquisa maior por parte disso. E é justamente isso que o MPF, juntamente com o CAD, está aparentemente buscando perguntar, né, cara? Cabe a nós realmente aguardarmos para ver se vai ter uma questão a mais, se vai ter uma estrutura maior por parte da própria Anatel para aumentar a visibilidade para outros dispositivos, não, para outros aplicativos de mensagens. Porque, como eu comentei, a pessoa que utiliza o Telegram não vai querer comprar o plano de WhatsApp limitado se ele quer pro Telegram. Então é justamente este o ponto que eles querem obter de resposta com este ofício elaborado
Ou seja, perguntando explicitamente por que somente o WhatsApp, ali, WhatsApp, Facebook e Instagram, são os beneficiados, são os favoritos, por exemplo. Por quê? Por que são os beneficiados? Cara, antes de ter aquele ponto de finalizar, vamos trazer aqui, cara, um ponto meio diferenciado para quando for possível, claro, trazer esta visão de possíveis outras pessoas. Então olha só, cara, vamos pegar aqui alguns comentários justamente sobre esta matéria em específico, no qual está sendo utilizada de base para este conteúdo. Então olha só, cara, olha, vamos primeiramente para este primeiro comentário. Olha só, é o seguinte, abre aspas, mas a vida não é este jantar todo. O mercado deve explicar o porquê da vantagem sobre apenas uma empresa de aplicativo de mensagem. É como se as operadoras não cobrassem dados do Google, sendo que existem outros players como Bing e Yahoo. E cadê o CAD? No caso, e o CAD/MPF está certo em pedir explicações. Ah, mas o WhatsApp é o mais usado. Não importa, irmão. Não dá para deixar uma empresa popular ter vantagens por ter um público maior. Isto é anticompetitivo. Simples assim. Fecha aspas. Então, cara, é justamente um dos pontos, uma das possibilidades que eu apontei e que justamente muitas pessoas também vão apontar, que é uma coisa que pode vir, no caso, juntamente com outro ponto. É meio que uma questão lógica, digamos assim. Você pode realmente pensar dessa maneira, mas existe outro ponto também. Por exemplo, esta maneira que este comentário traz à tona, o ponto de anticompetitivo, uma quebra de competitividade, concorrência no mercado, realmente acontece. Realmente tem em todo tipo de âmbito, em todo tipo de setor, em todo tipo de área, independentemente de como ele seja. Que é justamente o ponto de monopólios. Quando uma empresa tem a maior parte de usuários e ela faz de tudo para que esse usuário não saia dela. Já acontece muito, por exemplo. Mas olha só, cara. Segue um outro comentário. Abre aspas. Vou falar o óbvio aqui, mas vamos lá. A explicação é simples. É uma questão comercial. Não é uma vantagem nenhuma comercialmente oferecer outros aplicativos de mensagens instantâneas, porque isso não vai atrair clientes. Fecha aspas para este outro comentário. Então, é justamente o que eu comentei de ter ali um parâmetro dessas duas possibilidades, desses dois tipos de comparações existentes. Em uma a gente tem comentando sobre a questão de concorrência, competitividade, sobre outros aplicativos mensageiros de mensagens, como o Signal, Telegram e por aí vai. E do outro lado, como este comentário traz à tona, é justamente o ponto D. Beleza. Pode ter uma quebra aqui de competitividade, uma questão aqui de monopólio, mas peraí, a maior base de usuários está neste aqui, está no WhatsApp, que nem eu comentei lá anteriormente, na outra possibilidade, se alguma operadora decidir utilizar abrir ali para outro dispositivo, outro aplicativo no caso, de mensagem, será que vai atrair a mesma quantidade de clientes, uma quantidade razoável de clientes, como atrai, por exemplo, focando somente todos os recursos tecnológicos para fornecer essa possibilidade para o WhatsApp, Facebook e Instagram? E aí entra justamente o ponto que eu comentei, que é uma coisa que vai depender justamente da própria Anatel explicar por que eles têm justamente este ponto, por que eles visam beneficiar, digamos assim, simplesmente somente o WhatsApp, Facebook e Instagram atualmente, podendo, claro, ter outras operadoras de telefonia que visam outros aplicativos para uso limitado. Então é justamente este ponto, cara, tem essas possibilidades, tem estes âmbitos que são coisas que podem realmente levar este rumo, que podem realmente fazer sentido para o mercado, saca? Mas é aquela coisa, cara, é uma coisa que tipo, somente aqui com o MPF e o CAD para obter no caso uma resposta própria da própria Anatel sobre o que eles estão perguntando, além de, claro, um dos objetivos principais, perguntando se eles vão adaptar os planos
todos os recursos com a nova política de privacidade do WhatsApp. Então, mais, cara, fica por isso. Caso tenha novas novidades, bicho, pode ter certeza que nós traremos. Bicho, é isso, cara. E você que tá do outro lado, cara, tem uma opinião totalmente diferente, quer complementar com alguma coisa, algum assunto, aproveite para utilizar a seção de comentários. Então, cara, é isso. Você que tá do outro lado, fique bem, cara. Permaneça seguro. E até a próxima.